E hoje falaremos sobre manuais diagnósticos. Esse tema aí que é bastante quente na psiquiatria, na psicologia, se você quer fazer diagnósticos, também é um tema muito controverso. Então, obviamente, se a gente está falando de materiais diagnósticos, a gente vai puxar mais para o DSM. É considerado por muitos a bíblia dos nossos diagnósticos em psiquiatria. Então vamos direto ao ponto, o que que a gente quer aqui na aula de hoje. O objetivo é que você consiga construir uma visão crítica. Para isso, a gente vai dividir a aula nos seguintes tópicos. O primeiro deles, a gente vai fazer uma reconstituição histórica de como é que surgiu o DSM. É impossível falar do DSM sem entender o contexto, ou então para que ele surgiu. Segundo, a gente vai te explicar quando que você deve usar o DSM ou por que que é bom usar o DSM. Só que logo em seguida, a gente vai te falar por que que você não deve usar o DSM. E esse contraponto ele é justamente importante para dar essa visão crítica para você. Situações que você usa, situações que você não usa. E, obviamente, se eu não vou usar, o que que eu deveria fazer? Então, a gente passa aí para alternativas ao DSM, que é o que trata muito a psicopatologia. Então, pessoal, vamos lá conversar um pouquinho sobre a breve história do DSM e toda história ela começa um pouco o antes, né? O que que veio ali antes do DSM? Pessoal, para vocês entenderem um pouco, o diagnóstico em psiquiatria ele sempre foi um problema. Um problema por quê? Porque diferente das outras especialidades médicas, em psiquiatria a gente não tem, por exemplo, exames complementares, não tem como você, por exemplo, fazer uma tomografia computadorizada, uma ressonância, ou então às vezes até mesmo pedir ali uma amostra do sangue da pessoa e tá lá o diagnóstico. Então, como a gente não tem esse auxílio que em muitas áreas da medicina a gente vê, sempre foi muito complexo o ato de diagnosticar. E, principalmente, como isso é complexo, deu também uma dificuldade para a nossa disciplina. E sempre foi uma questão em como é que a gente vai fazer nossos diagnósticos, como é que a gente deve tratar, como que a gente deve abordar a questão de uma pessoa que adoece mentalmente. Então, várias pessoas elas se debruçaram sobre isso. E como é que era antes um pouco do DSM? Existiam várias formas. Inicialmente, as pessoas elas observavam os pacientes, elas iam descrevendo os comportamentos deles. Literalmente, elas anotavam, viam o que eles faziam, e aí ia criando grandes livros, grandes tratados sobre isso. E não era comum nessa época a pessoa chegar e perguntar: bom, mas o que que você tem? O que que você sente? Ou seja, o relato subjetivo do paciente. Isso veio muito depois, principalmente com IASPES. E também, uma coisa que é muito importante é que antes do DSM, a gente tinha uma linha de pensadores e uma linha de profissionais que construíram como se fosse a base da nossa disciplina de grandes nomes. Então aqui eu vou citar, por exemplo, Pinel, vou citar Kraepelin, vou citar Bloiler, vou citar Jaspers, vou citar Biswanger, Mikulski. Todos esses autores aqui, eles têm em comum que, além deles terem tido uma grande contribuição para a psiquiatria como um todo, e também para os diagnósticos psiquiátricos, eles faziam muitas descrições dos pacientes. Então, Kraepelin, por exemplo, ele meio que foi o pai que descreveu o transtorno bipolar e que ele separou também de esquizofrenia, que na época dele era chamada de demência precoce. Depois veio o Bloiler, que ele tem descrições belíssimas sobre esquizofrenia. Ele que cunhou esse termo, inclusive. Depois tem Jaspers, que ele meio que fez um tipo de apanhado sobre como que você deve tratar a psicopatologia, como que você deve tratar a psiquiatria, quais são os métodos. Enfim, o que eu quero dizer aqui com isso? Que os pensadores, eles antes do DSM, quando eles iam caracterizar uma doença ou um transtorno mental, geralmente eles escreviam grandes livros sobre eles. Então, era cheio de descrição, eram cheios de exemplos, era cheio do que o pessoal fazia, do que o doente ali se comportava, de como que era a vida dele, de como que ele nascia, de como que aquilo evoluía. E costumava, às vezes, até ser livros bem grandes. E isso, como que você diagnosticava? Você lia esses livros, via mais ou menos como é que era o jeito daquele paciente, e na sua prática você tentava diagnosticar de acordo com aquilo. Ou seja, vendo se o paciente que estava na sua frente parecia com o paciente que era descrito, que é o que a gente chama um pouco de descrições prototípicas. Eu vou dar aqui um exemplo de um dos pais da psicopatologia fenomenológica, que é o Biswanger.
Então, tem aqui o caso Ellen Wesch, né, que é um caso aí de uma paciente que é anoréxica e ela tem também, digamos assim, uma descrição do que seria um paciente com anorexia e esquizofrenia. E eu circulei aqui para vocês terem noção que tem 198 páginas, tá certo? E ele vai dar literalmente um relato sobre o que é a Ellen Wesch. Então, isso é uma descrição prototípica. Veja que ele começa: a Ellen Wesch é a única filha de um judeu, um pai amado e venerado acima de tudo por ela. Ellen tem um irmão 4 anos mais velho, de cabelos escuros, que se parece com o pai, e um irmão mais novo, de cabelos loiros. Enquanto o mais velho não sabe o que são nervos, é muito equilibrado e bem-humorado, o mais novo é uma pilha de nervos. E um esteta frágil e afeminado. Aos 17 anos, esteve internado em uma clínica e lá vai. Ou seja, é um estilo muito mais narrativo. E lá se vão 198 páginas disso, descrevendo aí o que para ele corresponde um pouco à esquizofrenia. Isso aqui tudo para falar que antes do DSM existiam muitas formas de dar diagnóstico. E essas formas, elas dependiam muito de quem criava elas, de quem fazia esse tipo de descrição. Era uma época que a gente chamava de época das escolas. Tinham várias escolas espalhadas, e principalmente aí, em grande parte na Europa, tinha também nos Estados Unidos, mas a psiquiatria, principalmente europeia, era muito prevalente e também muito importante. E aí, qual o problema disso? Qual o problema de ter várias descrições, várias formas de diagnosticar? É o que a gente chama do problema da baixa confiabilidade. Confiabilidade é basicamente você e uma outra pessoa chegarem ao mesmo resultado. Ou seja, transpondo aqui para o transtorno mental, é o caso de você e eu, a gente concordar no que se aquele paciente Beli tem uma depressão. E na era pré-DSM, a confiabilidade era muito baixa, ou seja, as pessoas elas discordavam demais. Tem um artigo aqui, que é esse, sobre os critérios diagnósticos entre os psiquiatras americanos e os psiquiatras britânicos, né, ou do Reino Unido, como você queira chamar. Eles pegaram e viram, botaram nesse artigo 8 videofitas ou filmes de pacientes e pediram para psiquiatras britânicos fazerem o diagnóstico e depois pediram para psiquiatras americanos fazerem o diagnóstico. Enquanto os americanos diagnosticaram todo mundo com esquizofrenia, os britânicos, eles diagnosticaram os pacientes como tendo transtorno bipolar ou então transtorno de personalidade borderline. Ou seja, eles não concordaram o que era aquilo. E isso é a baixa confiabilidade. E um outro estudo também interessante, de 1949, que fala justamente que a, o acordo, ou seja, o grau ali que os psiquiatras concordavam no diagnóstico era menos de 20%. Ou seja, era um caos, todo mundo achava uma coisa diferente do outro em relação a diagnosticar um paciente. E, além disso, tá, pessoal, contribuindo para essa sopa, ou contribuindo para esse solo pré-DSM, a gente tinha duas coisas que eram muito importantes. A primeira delas era a descoberta de novos fármacos, ou descoberta dos primeiros psicotrópicos. Então, em 1948, aí, descobriram o lítio e viram que ele tratava muito bem pacientes mais bipolares. Em 1952 foi o primeiro antipsicótico, a clorpromazina, que deu um novo prognóstico, um novo direcionamento para os pacientes que tinham psicoses. Em 1957, a iproniazida, os primeiros antidepressivos, que ajudava muito em casos de depressão. O que isso significa? Significa que eles estavam descobrindo tratamentos que eram eficazes e que eram uma espécie de salvação ou de esperança. Então todo mundo ficou muito empolgado com isso, e claro que isso pressionou para começarem a falar: bom, esse remédio melhora o quê? O que a gente vai tratar com isso? Qual o diagnóstico que a gente precisa ter aqui para se encaixar para o uso dessa medicação? Então, isso é muito importante. Começou a haver uma pressão para unificação dos diagnósticos. Além disso, tem o Papai Freud na história. O que eu quero dizer aqui com o Papai Freud? Nesse tempo de praticamente entre 1940, 1970, 60, houve uma hegemonia, uma dominância na psicanálise, principalmente na América do Norte, nos Estados Unidos. Então, quem era o manda-chuva de lá, ou então todo mundo tinha basicamente treinamento formal em psicanálise. E o que isso significa? Significa que
Na hegemonia psicanalítica da época, estava começando a circular umas ideias que não era muito bem preciso fazer diagnósticos. Então, a concepção de doença, muito para a psicanálise, era um certo tipo de desencaixe, então uma falha de adaptabilidade do indivíduo. Não precisava nomear muito bem. E mesmo as escolas psicanalíticas entre si também divergiam nos diagnósticos quando tinham que eles mesmos davam. Ou seja, de um lado estava a psicanálise, meio que falando: "Olha, não precisa muito de diagnóstico". Do outro lado, estavam surgindo os psicotrópicos, que eles estavam mostrando resultados e falando: "A gente precisa um pouco de diagnóstico". Então estava um pouco nesse embate. E a psicanálise não estava ali mostrando também muitos resultados, ou então pelo menos aquilo que a gente chama de resultados empíricos, que seguem aí uma lógica inclusive da medicina baseada em evidências. Então, para um lado estava pesando e para o outro também estava pesando. Tudo isso criou um solo ou então um ambiente muito fértil para o nascimento do DSM, ou seja, a pressão para diagnosticar, a contrapartida de que quando você não tinha diagnósticos, também você não tinha ali muitos resultados, e aliado tudo isso que os psiquiatras eles discordavam muito dos diagnósticos que eles faziam. E isso permitiu o primeiro broto, ou seja, a primeira ali sementinha que foi plantada e que deu início ao que a gente vai conhecer um pouco como DSM moderno. E o que que foi isso? Vejam bem, aqui tem um artigo de 1972, tá certo? São os critérios diagnósticos para uso na pesquisa psiquiátrica. Eu destaquei pesquisa psiquiátrica justamente para você entender que o objetivo desse grupo era justamente tentar criar ali critérios que fossem mais objetivos para você diagnosticar e isso contribuiria para a pesquisa. Ou seja, para acabar com aquele disse-me disse, concorda e discorda dos diagnósticos e para fazer pesquisa. Ou seja, a origem do DSM é uma origem de pesquisa, ela não é uma origem clínica. Isso é muito importante. Beleza. Quem eram essas pessoas? Eram o Feiner, o Robbins e o Gills, que eram principalmente o pessoal ali mais importante. O que que eles fizeram? Eles pegaram e fizeram uma revisão empírica de mais ou menos 1000 artigos que eram feitos por esse grupo. E era um grupo muito ligado ali à Universidade de Washington. E com essa revisão empírica de 1000 artigos, eles selecionaram 15 transtornos. Esses 15 transtornos, eles pegaram e elencaram critérios, como a gente conhece, ou pelo menos é mais acostumado hoje. E eles fizeram esses critérios de acordo com a classificação que eles chamam de neokraepeliniana, ou neokraepeliniana, tá? Então tá aqui o Kraepelin usando uma Julietezinha justamente para falar que eles eram uma proposta de rebranding, ou então que eles seguiam os critérios do Kraepelin, que era basicamente o quê? Eles pegavam a doença e descreviam elas nos sintomas. Então, o Kraepelin também ele era bem descritivo em relação aos sintomas. Ele pegava literalmente uma lista. E também no curso, ou seja, como é que aquela doença evoluía. Se o paciente ele ia melhorar, se ele ia piorar, se ia ficar para sempre daquele jeito ou não. E isso eles organizaram esses 15 transtornos. E esses 15 transtornos, eles ficaram um pouco mais homogêneos. As pessoas eles concordavam sobre o que eles eram. E esse artigo, pessoal, então esses critérios diagnósticos de Feiner, como eles foram conhecidos, eles tiveram aí no período de 8 anos 1557 citações. Isso significa basicamente que eles viralizaram, tá certo? Nos dias de hoje é como se isso correspondesse ali a uma viralização no TikTok, é como se fosse aquele vídeo do Felca da adultização, tá certo? Então aquilo ali tomou uma proporção gigantesca. E isso meio que fez com que os olhos da comunidade científica se voltassem para isso. E eles fizeram, ou eles falaram, olha, esse grupo tem uma proposta interessante, uma proposta de unificação, uma proposta que aumenta os critérios ali de confiabilidade daqueles transtornos, então a gente pode se guiar nisso. Eles pegaram, então, algum desses pesquisadores, principalmente o Robbins e o Guse, e eles se juntaram com um psiquiatra também chamado Spitzer, e isso teve um certo tipo de financiamento para ser feito. E aí começou o primeiro nascimento ou renascimento do DSM, que é o
o modelo que a gente tem hoje. Por que que eu botei renascimento? Porque o DSM que representa uma mudança ou então uma revolução é o que é chamado de DSM-3. Tinha antes do DSM-3, como você pode inferir, o DSM-1 e o DSM-2. Só que o DSM-1 e o DSM-2, eles eram muito diferentes do DSM-3. Muito diferentes como? Eles não tinham, de uma certa forma, as propostas que o DSM-3 trouxe. E o DSM-3, ele apresentou literalmente uma revolução de como que eram feitos os diagnósticos. Por isso que é o renascimento. E o DSM-3 ele se baseia principalmente nisso: descrição de sintomas, classificação de sintomas, critérios operacionais. Então você vai somando e você diagnostica uma coisa. E também muito sem o sotaque psicanalítico que estava no DSM-1 e no DSM-2. E por que que eles criaram o DSM-3? Então, por que que isso foi basicamente teve origem? Porque eles queriam justamente melhorar a comunicação, eles queriam que todo mundo falasse a mesma língua, eles queriam treinar de uma forma mais efetiva e eficaz profissionais de saúde mental. Lembra daquelas descrições que eu estava falando, ou descrições baseadas em protótipos, principalmente dos psiquiatras mais antigos, tá? Isso é muito difícil de você aprender. Então eles queriam simplificar, eles queriam tornar mais fácil o treinamento, tornar mais fácil o treinamento de um residente, ali de um profissional, de um psicólogo. E também eles queriam que todo mundo chegasse no mesmo resultado, ou seja, aumentar a confiabilidade. E aumentando a confiabilidade, eles pensavam assim: bom, se todo mundo está chegando na mesma coisa, aquela coisa provavelmente ela vai ser verdadeira, tá? Isso a gente chama de validade. Então eles queriam aumentar a validade e a confiabilidade, porque eles acreditavam que se tá difícil chegar em uma coisa verdadeira, é mais fácil chegar nessa coisa verdadeira todo mundo concordando do que todo mundo discordando. Então eles partiam desse pressuposto. E uma outra coisa também é que eles queriam botar bons nomes e nomes que tivessem valor. Valor para quê? Valor para clínica, valor para pesquisa e valor para administração. Ou seja, eles queriam meio que falar que quando a gente está aqui se referindo de depressão diagnosticada pelo DSM, que todo mundo saiba que eu estou falando sobre a depressão do DSM. E os artigos, quando eles forem fazer suas pesquisas, eles usem os critérios de depressão do DSM. E uma outra coisa, quando eu for fazer lá o faturamento no plano, ou quando eu for liberar uma medicação, ou então quando eu for liberar sessões de psicoterapia, eu preciso ter um nome para isso. Se um chama de neurose de angústia e o outro chama de depressão melancólica ou melancolia, não vai dar muito certo. Então eles queriam unificar isso também para propósitos administrativos, para registro em prontuário, para, por exemplo, propósitos legais. Então, toda essa agenda foi contemplada pelo DSM. E, pessoal, uma coisa que é muito importante, houve a sugestão de critérios diagnósticos. Ou seja, esses especialistas que eles se reuniram lá, eles falaram assim, bom, a gente acha que você deve diagnosticar depressão ou qualquer outro tipo de transtorno mental a partir dessa lista aqui de sintomas, que é os chamados critérios. E, para a gente, isso é uma sugestão. Sugestão, tá? Por que é uma sugestão? Porque você não é obrigado. Você não é obrigado a seguir isso aqui. A gente está sugerindo, a gente acha que isso aqui é o mais importante, mas cabe a seu julgamento clínico decidir quando você deve utilizar isso ou não. E uma coisa que é muito importante, tá? Veja bem, a gente não está falando que é para substituir as narrativas ou então essas descrições mais clássicas. Não, 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 não. Esses critérios, eles são para suplementar as definições e deixar mais fácil as categorias diagnósticas. Isso aqui é justamente o que está destacado, que foi falado por eles. Isso aqui nas palavras do próprio Spitzer, tá certo? Ele fala que os critérios eles são para sugestão. E por que que eu botei isso aqui entre aspas? Porque, pessoal, na prática mesmo, isso aqui não aconteceu, tá? Os critérios diagnósticos, eles substituíram completamente as definições mais narrativas dessas categorias. Então, a gente hoje não faz muito uma prática que é parecida ali com o que eu te mostrei naquele caso Allen West. Não, a gente faz mais uma prática de fazer um checkzinho nos sintomas ou sinais que a gente está vendo. E outra coisa, ele fala, bom,
você tem que ter o seu julgamento clínico. Mas eles não sabiam que o julgamento clínico da pessoa no futuro ia ser completamente baseado, e eu diria ainda mais, restrito ao que está escrito ali no DSM. Então, fica aí apontado a primeira crítica. Apesar de ter sido uma sugestão, isso virou literalmente uma regra encravada numa pedra, tá certo? Beleza. Mas eu acabei de falar, ainda não é hora de criticar, tá certo? Mas eu acabei de falar que o DSM-3 ele representou justamente uma revolução. Toda vez que a gente fala revolução, leia-se mudança de paradigma. Mudança de paradigma e revolução é a mesma coisa. É um jeito diferente de pensar. Por que ele se tornou tão popular, tá? Quais eram os pilares, quais eram justamente as mudanças que representavam essa revolução? Ou seja, o que está por trás do DSM? Primeira coisa que eu quero que você saiba é que ele é um sistema baseado, o 3, tá? Em diagnósticos categóricos. O que significa isso? Ou categorial. Isso significa que você ou tem ou não tem um transtorno. Ou seja, ou você tá ou você não tá deprimido. Isso é o que significa ser categorial. É 1 ou 0, sim ou não, preto ou branco. Isso é diferente de uma coisa dimensional. Dimensional é mais ou menos uma escala, um espectro de cores. Ou seja, a noção entre doente, não doente, transtorno, não transtorno, deprimido, não deprimido, não é um corte tão claro. É como se fosse uma zona esfumaçada. Tudo bem que o DSM-5 incorporou também critérios dimensionais, mas no DSM-3, principalmente, as coisas eram categoriais. Essa linha dimensional ela foi muito mais também para os critérios de personalidade. Então, hoje a gente tem uma proposta dimensional também no DSM. Mas saibam que categorial é preto no branco. A pessoa tem TDAH ou não tem TDAH. Tem limites claros quanto ao diagnóstico. Dimensional, não. É o que a gente chama, às vezes, por exemplo, está no espectro autista. Ou então, essa fronteira entre o normal e o patológico fica meio borrado. Esse é o primeiro pilar. Segundo pilar, ele seria descritivo e ateórico. O que significa isso? Eles falaram, bom, a gente não quer que os transtornos eles sejam definidos pela sua etiologia, ou seja, pela causa deles, a não ser que essa causa seja muito clara. Por exemplo, uso de substância. Então eu boto lá, transtorno por uso de substância. Mas o que é que eles queriam falar com isso? Ah, a gente quer tirar coisas que sejam imprecisas, que você fique na dúvida. Por exemplo, neurose. O que é neurose? Tá? Então, eles justamente tentaram tirar a neurose por substituir por coisas mais descritivas. Então, por exemplo, eles botavam lá neurose fóbica. Não. Então, eles vão botar agora transtorno fóbico. Porque transtorno a gente não sabe muito bem a origem, então fica um pouco mais claro. E a gente tenta ser o máximo descritivo. Então, a gente vai justamente, ao invés de se basear que a ansiedade vem de um conflito intrapsíquico que vai se manifestar, não, 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 não. A gente vai descrever, tá certo? Dificuldade de relaxar. Ou então ficar se preocupando demais, tá certo? É só o que a gente está vendo ali. Isso é o que eles quiseram. Mas, na prática mesmo, isso aqui foi um chute muito grande na psicanálise. Então, eles tentaram tirar o máximo possível a psicanálise do DSM e eu admito que eles conseguiram, tá certo? Então, esse ateórico foi um cutucado, então uma alfinetada na psicanálise. E a gente sabe que o DSM ele não é 100% ateórico. É só que eles quiseram trocar a teoria psicanalítica por outras teorias. Mas, se você for ler lá no do DSM, ou então pelo menos nos manuais, nas atas de elaboração dele, vocês vão ver lá que ele é ateórico. Beleza. E descritivo. Qual é um outro pilar? Operacional. O que que isso significa? A gente vai falar em seguida sobre o que que é operacional de forma mais detalhada, mas fica com isso. Operacional seria justamente que a forma de você fazer um diagnóstico no DSM é você contar critérios. Então, para você ter depressão, você precisa de 5 ou mais entre 9 critérios. E aí você vai somando. Humor deprimido? Tem. Perda de peso? Tem. Insônia? Tem. Tá agitado? Tá. Tá tendo pensamento de morte? Tá. Opa. Fez 5 critérios, então essa pessoa tem depressão. Ela está deprimida. E é assim que a gente faz o diagnóstico. É operacional, tá certo? Então, eles pegaram que a forma de diagnosticar é justamente você fazer uma soma ali
de critérios que estão numa lista. Muito importante isso, a gente vai voltar a falar sobre isso. E um outro pilar muito importante é que o DSM, ele queria ser principalmente confiável, ou seja, que a confiabilidade fosse maior, ou então melhor, ou então uma coisa mais destacada e importante do que a validade. E aqui eu vou fazer um pequeno parêntese para entrar um pouco mais fundo no que é uma coisa confiável e no que é uma coisa válida, tá certo? Quando você faz um diagnóstico, o ideal é que ele seja tanto confiável quanto válido. E confiável seria dizer que diferentes pessoas chegam no mesmo diagnóstico. Perfeito. E válido seria dizer que aquele diagnóstico ele corresponde a uma coisa que é de fato real. Tem essa analogia aqui, gráfica, que ela mostra como é um modelo confiável e válido. Então, vê aqui, é tipo um tiro-alvo. Imagina que você sempre acertou aqui, mas você não acertou na realidade ou no meio. Então, isso aqui é uma coisa que é muito confiável, ou seja, vários tiros no mesmo lugar, todo mundo está diagnosticando a mesma coisa, mas não é válido, tá? Aqui é válido, mas não é confiável, ou seja, um tiro aqui pegou no centro, ou seja, acertou a realidade. Mas se você vê que os tiros eles estão muito diferentes entre si, então, beleza, não é confiável. Você vai diagnosticar de forma diferente. Aqui é não confiável e não válido. Ou seja, os tiros eles não pegaram no alvo que ele queria de uma forma legal, mas e também eles foram muito heterogêneos entre si. Então, também não é bom. E esse aqui é o ideal, é que é confiável e que é válido. Ou seja, os tiros eles estão pegando no lugar certo e eles estão pegando muito concentrados, todo mundo está atirando no mesmo lugar. Ou seja, o que o DSM queria? Ele queria que todo mundo concordasse com aquela categoria. E eles falaram assim: ah, mas pode ser que a gente não esteja fazendo aqui um diagnóstico que corresponda à realidade? E eles falaram: sim, pode, tá? Mas se todo mundo concordar com aquilo, provavelmente depois a gente vai achar a validade daquilo. E guarde bem isso aqui. Eles priorizaram primeiro a confiabilidade para depois achar uma validade. Isso é muito importante. Então, isso estava no cerne da criação do DSM. Primeiro a gente vai concordar e depois, eventualmente, a gente vai achar a validade. Beleza? Beleza. Essa foi a promessa. Bom, e aí, pessoal? Por que a gente deveria usar o DSM? E, além de por que a gente deveria usar o DSM, diante de tudo que eu falei aqui, o DSM, ele é bom em alguma coisa? Ele, de uma certa forma, ele é interessante? E eu vou falar aqui uma, uma, uma espécie de opinião, mas também embasado nessas referências aqui que eu estou te falando para vocês. O que é importante? Vamos lá. O DSM ele tem sim suas utilidades, principalmente no que diz respeito à confiabilidade. Então, essa proposta de tentar tornar os diagnósticos confiáveis, os diagnósticos ali de uma certa forma mais unidos e que as pessoas falem uma espécie de língua comum, isso é uma proposta que ela é certa, ela pode ser vista com bons olhos, tá certo? Só que a gente também tem que analisar criticamente o que isso virou. E por que você deve usar o DSM de uma certa maneira? Porque é o paradigma atual, ou seja, hoje é basicamente impossível fazer psiquiatria, psicologia ou atuar na saúde mental sem conhecer o DSM. Por quê? Porque todo mundo usa. Ou seja, se todo mundo usa, você deve conhecer e espera-se também que você deva saber usar. Por que eu estou te falando isso? Porque todas as nossas pesquisas são feitas a partir do DSM, e principalmente se você submete uma pesquisa que, se você usar uma categoria diferente da do DSM, provavelmente eles não vão aceitar. As nossas medicações, elas são feitas baseadas em categorias utilizadas no DSM, então se a medicação dá certo ou dá errado, é conforme o diagnóstico criado pelo DSM, isso é muito importante, tá? A nossa clínica, quando eu estou falando de transtorno depressivo maior, provavelmente você vai se comunicar com outra pessoa também por, isso aqui é um transtorno depressivo maior, ou isso é um TDAH. Não é só a clínica que se comunica, mas também a comunicação com as pessoas. Hoje os diagnósticos psiquiátricos, eles caíram no vocabulário popular. Então, quando você fala em autismo, quando você fala em TDAH,
todo mundo ali aparentemente está falando da mesma coisa. E a terceira coisa também é aquele critério administrativo. Então, quando você faz um laudo, quando você preenche um prontuário, quando você interna alguém, quando você faz o pedido de um tratamento, ou então às vezes de uma ketamina mais cara, você tem que botar ali o CID-10, que é partidário do DSM, tá certo? Ele usa as categorias do DSM. Então, quando você bota lá F32 ponto alguma coisa, isso é do DSM. Então, tudo o que você for fazer na sua prática, você precisa do DSM. Então, é importante você conhecer. Um outro motivo de por que eu devo usar o DSM, tá certo? Porque é um ponto de partida. O que eu quero dizer com isso? Que entre ter uma coisa que seja ruim e entre não ter nada, eu prefiro ter uma coisa que seja ruim. Isso aqui é minha opinião. Então, o DSM, pelo menos em um primeiro momento, ele vai servir um pouco para estruturar ou então pelo menos para mapear o seu raciocínio. Ele vai te falar assim: tem transtorno mental e tem mais ou menos essa cara. Então, é um bom ponto de partida, ou então pelo menos é um ponto de partida inicial. E eu destaco a partida porque eu não quero que você fique só nele. E aqui eu trouxe o exemplo, por exemplo, da SKID, que é uma entrevista clínica estruturada. A partir dessa entrevista, quando você lê ela, você consegue dar os diagnósticos baseados no DSM. Então, tem literalmente um roteiro que você vai perguntar para o seu paciente. Dependendo do que ele responda, ele vai ter ali um determinado transtorno ou não. Para que isso serve? Serve para você conhecer praticamente ali quais são os transtornos, quais são as formas de sofrimento humano, ou seja, é um ponto de partida. Então, é melhor do que nada, tá certo? Poderíamos ter alguma coisa melhor? Poderíamos, tá? Mas a gente tem alguma coisa. Então, é um ponto de partida. Uma outra coisa, pessoal, a sua leitura ou a leitura do DSM é uma leitura que eu considero obrigatória. Então, se você me perguntar, você já leu o DSM? Sim, eu já li o DSM, só não a parte de psicogeriatria, tá certo? Mas a outra parte, praticamente eu li. É importante que você leia. É importante que você leia para conhecer. Se é o seu trabalho com saúde mental, você deve ler o que todo mundo lê. Até para que você consiga criticar e para que você consiga criticar com mais propriedade, você deve ter lido. Não adianta nada você querer criticar sem ter lido. Não adianta, tá? Então, para você ter uma raiva genuína ou para você ter uma crítica genuína do DSM, você tem que ir lá ler um livro que eu considero, de uma certa forma, chato, tá certo? Você tem que passar raiva junto com o diagnóstico, tem que tentar aplicar o manual em um paciente, tá certo? Bater cabeça, botar várias comorbidades, ver que muitas vezes que você vai tentar fazer o diagnóstico, você não vai conseguir encaixar o paciente, você vai ficar na dúvida. Ah, mas isso aqui que ele está tendo é uma inquietação? É ansiedade? É TDAH? É bipolar? Nossa, como que isso aqui é confuso? Sim. Essas dúvidas é o que vai gerar justamente a crítica e quando você começar a aplicar, você vai, por sorte, tá, perceber que é insuficiente. E é justamente onde a gente consegue entrar em por que que você não deve usar o DSM. Pessoal, eu poderia aqui expor vários e vários e vários motivos de por que você não deve usar o DSM. Então, eu posso ir rebatendo aqui cada um desses pontos. O problema de fazer diagnósticos categoriais contradimensionais, o problema de ser descritivo e ateórico, ou então, pelo menos, dizer que é ateórico. Eu poderia falar que o DSM, de fato, quis criar uma coisa confiável, mas tem várias literaturas que dizem que, na realidade, os transtornos eles têm uma diferença de confiabilidade entre si muito grande. Por exemplo, TAG é um transtorno que ele tem um índice de confiabilidade que é medida por um índice chamado kappa, tá? Baixo. Diferente, por exemplo, de transtorno do estresse pós-traumático, que tem um índice de confiabilidade alto. Por quê? Porque todo mundo vê o trauma, tá certo? Aconteceu o trauma ali da história. Então, ele na realidade não é tão confiável assim, tá bom? Podia entrar aqui na questão da validade, que eu vou entrar e é uma das centrais, mas o que eu quero trazer aqui, o cerne da minha crítica é o problema do operacionalismo, que é pelo menos o que o DSM teve uma proposta inicial de ser. E essa crítica aqui que eu estou expondo para vocês está no capítulo 23 desse livro, que são Problemas Filosóficos na Psiquiatria, volume 3. Tá?
dos mestres Candler e do Joseph Parnas. Sugiro, inclusive, vocês pesquisarem quem é o Joseph Parnas, um excelente psiquiatra. E nesse capítulo 23, olha o título que é muito interessante. A psiquiatria feita fácil, o operacionalismo e algumas das suas consequências. Então eu vou, de uma certa forma, resumir aqui para vocês qual foi justamente o problema de adotar como principal solo ou base construtiva o operacionalismo para ser o regente, o maestro do DSM. Então, pessoal, primeiro, o que é uma coisa operacional? Ou o que é o operacionalismo? Esse conceito ele foi importado da física. E por que ele foi importado da física? Porque eles viram que algumas teorias, ou seja, às vezes alguma teoria da gravidade ou da aceleração, ela variava muito, dependendo de como que você fazia o conceito daquela coisa. E aí isso gerava vários problemas. Então, por exemplo, o conceito às vezes de gravidade ou então de aceleração para Newton era diferente do conceito de gravidade para Einstein. E eles viram que muitas das coisas que faziam justamente essa diferença é como que você media elas. Ou seja, os instrumentos de medida, eles influenciavam o conceito daquilo que estava sendo medido. Então, o que que eles basicamente, o que que esse autor, que é o Bridgman, falou? E um conceito ele fica fixo quando são fixadas suas operações pelos quais este é determinado. Traduzindo, tá certo? Ele fala assim: bom, se você vai dar um conceito para alguma coisa, você tem que mais ou menos falar como que você mediu aquela coisa ou de onde mais ou menos você tirou aquele tipo de conceito. Ele está basicamente especificando como uma coisa é medida. Por exemplo, vamos lá. Imagina que você tem um conceito de dureza. E aqui eu estou pegando um conceito físico de propósito, tá? Um conceito de dureza. O conceito de dureza é a capacidade que o material tem de, ao ser friccionado com outro material, ele riscar ele. Ou seja, o diamante ele é mais duro do que o vidro, porque ele risca o vidro, tá certo? Então, o conceito de dureza ele está intimamente relacionado ao operação ou conjunto de atos que você faz para descrever eles, que aqui no caso é riscar uma superfície. E aqui eu trouxe em paralelo como que isso se aplicaria no nosso meio, ou no meio psicológico, no meio psiquiátrico. É, por exemplo, o conceito de inteligência, ou o conceito de QI, tá? O que que é o conceito de QI? É aquilo que, quando você aplica uma série de testes ou série de baterias, que está aqui no caso VISC, você mede aquilo que é resultante daquela medida, é o que a gente chama de inteligência ou de QI, tá certo? Então vê que o conceito ele está intimamente relacionado a como que você opera ele, ou seja, o conjunto de ações ou então o conjunto de medidas que você usa para especificá-los. Beleza. Na elaboração do DSM, eles importaram esse conceito de operacionalismo justamente para a categoria de psiquiatria. Eles pegaram coisas que eram aplicadas na física e transporam, ou pelo menos tentaram transpor, para fenômenos mentais. E qual seria a medida do DSM? Ou seja, qual seria justamente como é que a gente faz o diagnóstico? Como que a gente determina se aquela pessoa tem um transtorno ou não? Então, teve consenso lá de psiquiatras que eles falaram que a operação, ou seja, o conjunto de medidas do DSM seria justamente você observar a pessoa e você ver os critérios que ela tem, os sintomas que ela tem e aquele conjunto de critérios, um determinado número X, se a pessoa tivesse, ele teria aquele diagnóstico. Ou seja, a medida ou clarificar essa medida seria justamente você observar e contar. Seria você pegar critérios de uma lista, somá-los e se der essa soma tal, isso que é o diagnóstico. Essa é a operação, tá? Se isso é bom ou se isso é ruim, a gente também vai discutir sobre isso, mas em teoria é isso aqui, tá certo? O critério operacional do DSM é justamente a soma de sintomas. Então, aqui tem um exemplo de TDAH. Aqui no TDAH, você pega 6 ou mais dos seguintes sintomas por pelo menos 6 meses, tá? E aí você vai ter dentro aqui de uma lista. Tem a lista para desatenção, tem a lista também para hiperatividade e impulsividade. Então, por exemplo, se a criança ela tem dificuldade de seguir instruções ou então de
terminar o dever escolar, vê que você consegue observar isso. Um outro critério, tem dificuldade de organizar as atividades e as tarefas, um outro critério. Um outro critério aqui que tem a criança constantemente perde as coisas. Então você vai literalmente ali completando, como se fosse um checklist. E quando você completa 6, pelo menos por 6 meses, você tem aí o diagnóstico de TDAH. Beleza. Bom, isso é o critério operacional, como a gente faz diagnóstico pelo DSM. E agora eu te pergunto, tá certo? Isso é o suficiente para dar o diagnóstico para uma pessoa? Isso é o suficiente para fazer o diagnóstico? E a minha opinião é que não, mas não é só a minha opinião, está aqui embasado também. Tem uma crítica que é feita pela Julie Nordgaard, também pelo Parnas, justamente que não. Porque o sintoma psiquiátrico, ele não é uma entidade atômica, mas ele está misturado a um contexto, teoria extensiva. Parece complicado, mas a ideia por detrás disso aqui é muito mais simples. O que que ele quer dizer com isso? Que quando você pergunta para uma pessoa se ela está com humor deprimido e ela te responde que sim, você não deve aceitar essa resposta de uma maneira tão simples. Por quê? Porque essa palavra que o DSM simplificou demais falando humor deprimido, por detrás dela tem uma teoria muito grande. E não só isso, tem um contexto muito grande que vai depender da vida da pessoa, que vai depender da biografia dela, que vai depender também da biologia dela, que também tem que estar relacionado com o que ela está te falando, tem que estar relacionado também com o que você viu e o que você conseguiu reconhecer. Ou seja, para diagnosticar uma pessoa, o entrevistador, ele tem que ser incluso ou incluído na equação. Aquela sensação subjetiva que você tem, ela também tem que fazer parte. Ou seja, essa lista aqui, ela dá uma ideia que os sintomas, eles são coisas. Eles estão isolados e não imergidos ou imersos em um contexto. Quando você pergunta para uma pessoa: "Ah, tá com humor deprimido?" "Sim, tô." É como se ela respondesse sim, você tivesse: "Bom, tá ali o humor deprimido", e você consegue tocar no humor deprimido. Essa característica de objeto, ou então essa falsa característica física, é o que a gente chama de reificação, ou seja, tratar coisas que não são muito bem objetos como objetos físicos. E, pessoal, não é à toa que eles quiseram justamente importar muitos dos conceitos justamente das ciências que são mais naturais. Só que os objetos ou então os sintomas mentais, eles têm uma dupla natureza. Tudo bem, eles têm uma parte biológica neles, mas eles também têm uma parte das ciências humanas, uma parte que depende de todo o contexto histórico, social e que às vezes precisa ser calibrado. Então, ele é um objeto muito especial. A gente não pode importar coisas que deram certo em outras áreas para nossa sem tomar um cuidado muito grande com isso, tá certo? E é justamente o que esses autores querem expor aqui nessa crítica deles. Beleza. Quando a gente para observar de fato o que o DSM usa como operacional, você vai ver que na realidade ele nem usa isso aqui, tá certo? Ele não usa. E operacional é um conceito que fica fixo quando são fixadas só operações pelas quais este é determinado. Ou seja, apesar de ter importado o conceito de operacionalismo da física, ele não se rege por isso aqui. Se a gente for ver o uso na prática do que é essa palavra operacional, ela é muito mais parecida com a ideia de ser simples e fácil, ou seja, operacional é fazer uma coisa que está ali prática, simples, fácil, do que especificamente clarificar o jeito como que aquele conceito foi medido, ou seja, de pôr em primeiro plano como é que foi o conjunto de operações. O que eu quero te dizer com isso? Que o pressuposto filosófico que eles usaram para fazer o DSM, ele não foi seguido. Simples assim, tá? E operacionalismo virou sinônimo de uma coisa simples, de uma coisa fácil. E aqui mora o problema, tá certo? Veja só, a gente passou
de uma descrição de esquizofrenia, uma descrição de delírio, tá? De 198 páginas, uma descrição de delírio cabe em uma linha, tá? Aqui eu preciso de 198 páginas para explicar basicamente como é que um paciente ou um protótipo de um paciente que está delirando, que tem uma esquizofrenia. E aqui delírio é uma crença fixa e não muda mesmo na luz de evidências conflitantes. Ou seja, a pessoa acreditar em alguma coisa e se você apresenta uma realidade para ela ou outros dados, ela não vai ter aquela, ele não vai mudar aquela crença dela, tá certo? Você vê que isso pode ser aplicado para muita gente, para muitas situações, para muitos casos, para as pessoas normais, para pessoas que não estão normais, tá certo? Então, pessoal, o problema é justamente essa super simplificação. A gente perdeu muito nisso e a gente complicou muito as nossas vidas e as nossas categorias diagnósticas, querendo transformar uma tradição muito grande, descrições que eram gigantescas e que eram complicadas, porque o objeto em si, o transtorno mental, ele é muito complexo mesmo, em uma lista de sintomas, tá? Isolados de um contexto, isolados de uma biografia e justamente com muitos problemas. Então, isso nitidamente teve consequências. Essas consequências, elas são trazidas muito por, inclusive, autores que participaram da elaboração do DSM, como é o caso da Nancy Andreassi. Então, ela tem aqui um artigo, né, que é chamado de DSM e a morte da fenomenologia na América, um exemplo de consequências não intencionais. E eu dou um destaque aqui. Eu acredito que não matou, não foi nem a fenomenologia, matou a psicopatologia como um todo. Porque a fenomenologia é só uma área dentro da psicopatologia. Essa supersimplificação que o DSM causou, ele justamente fez com que a gente foque só naqueles sintomas que estão ali do paciente, que trate às vezes o paciente como uma coisa e que exclua a subjetividade dele, a história dele, a biografia dele, a relação com que ele tem com a gente, a impressão que a gente tem do paciente, o relato que ele te conta. E se não tiver aquilo ali, não tem um transtorno. Se tiver aquilo ali, tem um transtorno. Ou seja, é um recorte muito específico. E também o DSM, ele matou você estudar psicopatologia, porque tentou tornar as coisas simples demais. Então, quais são as consequências disso? A primeira consequência é a simplificação. Se você não estuda e se você acha que uma coisa é simples demais, você não vai ter crítica. Você não vai saber justamente se aquilo está certo ou se está errado. Você vai literalmente rezar para apenas uma única religião. E você não vai conseguir elaborar. Mas, na sua prática, quando você estiver diante do seu paciente, você vai ver que aquilo é insuficiente. Talvez a crítica nasça daí. Uma outra coisa, lembra que o critério operacional ele foi muito feito para fazer com que as pessoas tivessem confiabilidade e depois eles iam resolver aquele problema da validade, ou seja, que aquele diagnóstico de fato existe na natureza, de fato ele é real, tá? Mas não foi bem assim. A gente criou com o DSM diagnósticos que têm pouca validade. E como que a gente sabe disso, tá certo? Basicamente da seguinte forma: se a gente acerta um diagnóstico, é muito provável que a gente consiga descrever muito bem os pacientes, ou seja, que eles não sejam muito diferentes entre eles, que a gente ache remédios que sejam eficazes para o tratamento, tá? Ou seja, acertei muito bem um diagnóstico. É consequência que você descubra um tratamento que também ajude naquele transtorno. Ótimo. Se você botou um diagnóstico que é muito real, está muito na natureza, um diagnóstico muito bom, provavelmente você vai descobrir a causa dele, ou um gene, ou então como é que ele se manifesta, tá certo? E um conjunto de tudo isso é, se você consegue ter uma boa categoria, com um bom número de pacientes, e os pacientes são mais ou menos iguais, você consegue ter um tratamento, você vai conseguir prever desfecho, prever prognóstico, tá certo? Você vai, inclusive, conseguir também
diminuir a prevalência, ou seja, diminuir aquela doença, mitigar ela. É o sonho de qualquer ciência, tá certo? E isso não vem acontecendo. Essa é a grande questão. Diagnósticos pouco válidos, eles vão gerar a situação que a psiquiatria está hoje, que é o quê? Uma pessoa com 8 diagnósticos, que é o fenômeno da comorbidade. Então, você tem que botar, a pessoa tem depressão maior, tem transtorno de ansiedade generalizado, tem transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. E, junto com isso, um transtorno de uso de substância. Tem 4 comorbidades ali para tentar explicar o que aquela pessoa está tendo. Uma outra coisa, nossos tratamentos eles são muito refratários. Então, se você pega, por exemplo, um transtorno depressivo maior, você vai ver aí uma taxa de quase 40, 35% dos casos que não resolvem com nada. E isso não é só no transtorno depressivo maior. Acontece na esquizofrenia, acontece no TDAH. Ou seja, nossos diagnósticos, eles realmente são tão refratários assim? Ou será que as nossas medicações não estão tão bem casadas com aquilo que elas estão tratando, por causa de um nome que a gente está botando errado, ou então por causa de um grupo de pacientes que a gente está selecionando errado? É um questionamento, tá bom? E óbvio também ausência de progresso. A gente está vendo que os transtornos mentais eles estão aumentando. Então, está crescendo, por exemplo, o número de suicídios, está crescendo, às vezes, o número de diagnósticos. De fato, a gente está conseguindo diagnosticar de uma forma confiável, de uma forma precisa, de uma forma válida. Aquela pessoa tem mesmo aquilo. E aquilo que a gente fala que ela tem, de fato, existe. São todas perguntas muito importantes. E uma outra coisa que é perigoso é justamente isso que eu falei da reificação. É tratar um sintoma isolado como se ele fosse alguma coisa física, alguma coisa muito objetiva, uma coisa que você palpa, um humor deprimido. E, ao invés disso, ignorar ou esquecer que por trás de um humor deprimido, por trás de um delírio, tem todo um contexto, tem toda uma relação. Não é tão um objeto assim, não é tão isolado dessa forma. Não é uma coisa que você vai descobrir numa pergunta de sim ou não. Isso é a reificação. Quando você fala também que existe transtorno depressivo maior conforme o DSM, isso também é uma reificação, tá? Você está pegando aquela categoria diagnóstica e justamente tratando aquela coisa como existe na realidade, está na natureza, você não pode discordar disso. Resumindo, é isso. Para mais bibliografias ou para mais pesquisas, vejam aí os argumentos destes pesquisadores que eu deixei aqui nas referências, tá certo? Beleza. Pessoal, finalizando um momento crítica para não ser só uma coisa destrutiva. Beleza. E aí, o que a gente vai fazer, né? Quais são as alternativas? O que a gente deve pensar? A gente acabou de ver aqui que a crítica central que a gente fez é que o DSM ele simplificou demais a natureza, que é o que a gente chama de ontologia dos problemas mentais. Ou seja, a gente pegou uma coisa que é complexa e a gente deu uma solução muito simples e que não está sendo aí muito benéfica, a gente não está fazendo muito progresso com isso. E uma outra coisa também, a gente simplificou a epistemologia do objeto psiquiátrico, ou seja, a gente simplificou demais os sintomas. A gente está substituindo um sintoma que ele tem toda uma complexidade da sua natureza, tentando ali pegar só um micro recorte dele, às vezes um micro recorte biológico, tá? E isso é o argumento principal do Parnas. Qual seria uma alternativa para isso? É lembrar que a psiquiatria, a psicologia, a saúde mental, elas trabalham com patologias da subjetividade. Então, para você falar de psiquiatria, para você falar de sintoma mental, necessariamente você vai ter que falar de alterações da experiência ou alterações da consciência. E estudar isso não é simples. E estudar isso, o que está alterado no seu paciente, qual é o grau de alteração da experiência dele, da subjetividade que está transtornada, ou uma alteração da consciência, está dentro de um campo muito importante que a gente chama de psicopatologia. Psicopatologia é o antídoto para tudo isso que essa super simplificação criou, para tudo isso que o DSM criou.
E aí você até pode perguntar: "Bom, mas o que está alterado na experiência? O que está alterado na consciência? O que é a consciência?", tá? Perguntas difíceis, mas eu vou trazer um pequeno projeto de luz aqui. E eu vou citar Russell. Russell fala que não há nenhum análogo físico para a consciência. Ou seja, Russell fala que a consciência ela não é uma coisa em si. O que a gente vai estudar, que os pacientes alteram, o que tá transtornado, a alteração da experiência dele, a experiência em si não é muito bem uma coisa. Não é algo físico que você toca, não é um objeto que você determina ali, ah, tá aqui nesse espaço, tá nessas dimensões, blá blá blá. Não, não é isso, tá? E eu pego um pouco essa ideia e dou um a mais nela. Também não tem nenhum análogo físico para um sintoma mental. É uma coisa muito diferente do que a gente está acostumado. E o que que seria então? O que que seria uma ideia mais próxima do que é consciência? Ou então uma ideia mais próxima do que é sintoma mental? Pessoal, consciência e sintomas mentais, eles estão muito mais próximos da ideia de uma relação. Relação. Isso. Relação entre o mundo externo e o mundo interno, relação entre parte e todo, relação entre sentido e biológico, relação entre contextos, relação entre experiências, relação entre partes interdependentes. Então, assim, se você substituir ou se você trocar aí na sua cabeça a ideia de que a consciência é um algo, é um objeto, é um substantivo, é alguma coisa isolada, para é muito mais próximo de uma interação, de uma relação, de algo entre duas partes, de um verbo, o objetivo dessa aula foi concluído. A gente não vai entrar nisso aqui, porque limites de tempo, tá certo? E também não é tão simples assim, mas guarda isso aí. A consciência, os sintomas mentais, eles são relações. Então, o sintoma, ele não seria uma coisa. Mas quando alguém fala para você, bom, eu estou deprimido, ou estou com humor deprimido, ele está fazendo uma interpretação de um todo. E esse todo ele envolve várias partes, e essas partes são dependentes de si. Quais são essas partes de eu estou deprimido? O que é que tem por detrás disso? Ele está te comunicando uma experiência de estar deprimido. Ele está te comunicando que ele, de uma certa forma, interpreta que estar deprimido é ruim e por isso ele vai no médico. É valor. Ele tem uma disposição em relação a estar deprimido. Ou seja, provavelmente aquilo está incomodando ele. Tem, às vezes, algumas coisas que, apesar de existirem, podem ou não incomodar. Nem todo mundo vai ter aquele mesmo tipo de experiência. Uma outra coisa, aquele todo tem uma relação com a biografia da pessoa. Como que aquela depressão está naquele instante? Como que isso se relaciona com o eu histórico daquela pessoa? Como que aquela pessoa trilhou aquela carreira até ir de encontro a você, tá certo? E, obviamente, também faz parte a biologia, ou seja, a carga que determina aquele tipo de experiência ou, pelo menos, que promove ou que dá as condições necessárias para que aquele sintoma ou que esse todo interpretativo se manifeste em um corpo. Ou seja, é complexo. Se você entender isso, eu estou muito satisfeito. Perfeito. Mas não adianta eu ficar falando aqui que é complexo, que mistura muita coisa. E aí, você pode me perguntar, o que que eu vou fazer com isso, né? Como que eu devo reagir? Como que eu devo diagnosticar? O que que eu devo botar no lugar do DSM? Como que eu devo partir de um ponto de partida muito simples e expandir isso? Existem várias formas. E a principal delas é psicopatologia. Tem esse artigo aqui que eu deixei do Stangelini, Psicopatologia como uma ciência básica da psiquiatria. Nesse artigo ele fala que tem várias formas de psicopatologia, e de fato tem. Tem psicopatologias mais descritivas, mais clínicas, mais estruturais, mais fenomenológicas, tá certo? Então tem várias formas. Eu só vou te apresentar ou micro apresentar uma delas, que é a psicopatologia que a gente chama um pouco de estrutural, ou então mais fenomenológica. Como que seria uma resposta dada a esse problema a partir da psicopatologia mais estrutural? E, pessoal, por que que eu estou fazendo isso? E por que que eu só vou dar esse tipo de resposta? Significa que as outras respostas, as outras psicopatologias sejam ruins? Não.
Se você fizer uma boa psicopatologia descritiva, você vai fazer muito bem para os seus pacientes. Se você fizer uma boa psicopatologia clínica, você vai fazer muito bem para os seus pacientes. Se você fizer uma boa psicopatologia estrutural, você também vai fazer muito bem para os seus pacientes. Melhor do que um DSM? Provavelmente sim. Então, vamos lá. Como que você faz um diagnóstico um pouco mais estrutural, um pouco mais prototípico? Você vai fazer basicamente observando ou diagnosticando conforme em protótipos. Se eu te perguntar para você me descrever ou me dar uma lista de sintomas ou de características dos pássaros, você pode falar: bom, um pássaro é um ser que tem bico. Tá bom. A ema tem bico, o sabiá laranjeira tem bico, o pato tem bico e o ornitorrinco tem bico. A gente sabe que o ornitorrinco ele não é um pássaro. Espera, é um mamífero. Beleza. Você pode falar, bom, o pássaro tem bico, mas o pássaro voa. Legal. O sabiá laranjeira voa. O pato pode voar, ele voa pouco, mas ele voa, tá? Geralmente ele não voa. O ornitorrinco não voa. A ema não voa, mas a ema é um pássaro. O pato é um pássaro. Sabiá laranjeira é um pássaro também, uma ave, né? Enfim, beleza. O ornitorrinco não voa. Mas eu posso também dar uma lista de características. Veja que, apesar de eu dar essa lista de características, às vezes vai ficar meio difícil. É isso que o DSM faz. Ele dá uma lista de características. Por isso que às vezes é tão difícil diagnosticar com ele. Por isso que às vezes você tenta encaixar e parece que é mania, mas ao mesmo tempo parece que é déficit de atenção. Então, é provavelmente você está pegando ornitorrinco, você está pegando pato, você está pegando ema, você está pegando sabiá laranjeira. Mas existe uma forma diferente. Desses animais aqui, tem um que é um pouco o protótipo de um pássaro, protótipo de uma ave. Eu escolheria o sabiá laranjeira. Então, quando você olha para o sabiá laranjeira, que você vê esse sabiá, que é um caso particular, ele te remete ao todo, ou ele te remete a um protótipo do que seria um pássaro. Ou seja, o sabiá laranjeira, ele não é só um exemplo, ele é uma síntese, ele é uma estrutura, ele é uma coisa mais prototípica. Ele é o tipo geral que é ativado ao perceber o particular. Você concorda comigo que o sabiá laranjeira, ele é muito mais prototípico de um pássaro do que a ema, por exemplo, ou do que um pato? Ou seja, uma forma de você encontrar e diagnosticar é você ver bons protótipos. É você ver boas descrições clássicas, é você conhecer muitos pacientes, é você compará-los, é você ver vários tipos, é você ver uma mania mais clássica. E aí, às vezes, você vai extrapolando. Ah, isso resolve 100% dos problemas? Claro que não. Às vezes vai ficar meio no limiar, às vezes você vai ver uma ema, às vezes você vai ver um pato, às vezes você vai ver um ornitorrinco, tá certo? Mas você tem que ter protótipos. E como que você onde que você busca bons protótipos? No começo da aula, em boas descrições, pessoas clássicas, lendo textos, às vezes, que tem mais ali de 150 páginas, tá certo? E não uma só linha, não só uma descrição. Fazendo supervisão, estudando psicopatologia. Quando você estuda e quando você vai tendo boas descrições, você vai refinando os seus protótipos. Você vai vendo as nuances, você vai observando cada vez melhor. E é esse o convite que eu faço para vocês para estudar cada vez mais psicopatologia, para saber que a realidade ela é muito mais complexa do que a gente pensa e que, às vezes, simplificar as coisas demais pode não ser a solução, tá certo? Então, pessoal, é isso. Eu espero que tenham gostado e até a próxima.